Estamos de volta com esse bate-papo super agradável com o nosso presbítero Gerson Fonteles e a nossa superintendente de Escola Bíblica Dominical, Fernanda Lima. Então, presbítero, foram aulas, lições de uma escola, de uma classe que era Panorama Bíblico? Isso, na época começou como visão panorâmica da Bíblia. Por quê? Por que visão? Se você abrir qualquer lição aí, qualquer uma, independente de que página estiver, eu estudo primeiro a datação do livro, então a época que ele foi escrito. Depois eu discuto sobre a autoria, o que é, quem era a pessoa que estava interessada em transmitir aquele escrito. Depois eu faço uma síntese da mensagem central do livro, porque todos os livros têm a sua mensagem central. O que é que o escritor, ele não fez um escrito sem propósito, até porque nós acreditamos que foram homens santos, inspirados por Deus, que escreveram esse livro que nós consideramos sagrado. Então, no correr das aulas, isso ajudou muito o aluno a entender. Aí eu avancei mais ainda. Ele diz, escuta, mas isso aqui a gente chama de canônico, sagrado. A palavra grega, cânon, é uma régua. Então, só entrou aqui livro que passava na régua se era para ser canônico ou não. Porque se você for lá para os evangelhos, na época de Cristo, houve vários evangelhos, mas aqui nós só temos 4. Por que 4? Porque os pais da igreja, né, lá no primeiro século, segundo século especialmente, para fecharem o Novo Testamento, eles leram esse escrito e se eles tinham coerência com a mensagem do Antigo Testamento, então eles passavam na régua. Por isso que a gente chama de cânon. Canônico é isto, né? Canônico hoje a gente usa como sagrado, mas cânon é uma régua de medir. Então, eu aí tive um avanço maior, porque alguns alunos, eles eram egressos do catolicismo, e vocês sabem que aí tem uma historinha bem interessante para a gente entender a canonicidade da Bíblia. O Antigo Testamento, os judeus tinham lá os 39 livros. Lá, Alexandre o Grande, na Biblioteca de Alexandria, ele quis ter todos os livros culturais, e eram poucos, mas ele queria. Então, eles tomaram conhecimento que existia uma Bíblia, que não se chamava Bíblia, né? Isso é uma palavra mais recente, lá a Torá, a lei judaica. Então, isso surgiu em função de 72 sábios rabinos, por isso que a gente chama versão dos 70, que a Septuaginta, né? Famosa Septuaginta, que é aí pelo século 320, terceiro século, início do quarto século, fim do século IV antes de Cristo. Então, eles traduziram do hebraico para esses 72 sábios, para o grego. Ok? Muito bem. E aí, a gente dá um salto na história de 320 anos antes de Cristo, e a gente vem para outra versão bíblica que se chamava Vulgata Latina. E aí nós estamos no século IV já da nossa era. Então, essa Vulgata Latina, ela foi escrita em latim. Por quê? Porque quem traduziu a Septuaginta, isto é, Antigo Testamento, para o latim, na versão Vulgata, chamada, que a palavra Vulgata é divulgada, ok? Então, o latim era a língua que imperava. São Jerônimo conhecia bem latim e conhecia bem grego, mas ele não conhecia hebraico. Então, ele não foi buscar na original hebraica. Ele foi trazer da Septuaginta para o latim. Isso nós estamos falando do século IV. Mas São Jerônimo foi de uma honestidade intelectual incrível, porque na hora que ele traduziu para o latim, ele disse
em alguns escritos que ele mencionou, estes livros não fazem parte do cânon judaico. Como nos rodapés, né, dos livros hoje. Pois é. E aí, na introdução, ele dizia, então, aqueles livros, os 7 livros considerados deuterocanônicos e mais 2 passagens em Esté e Daniel foram acrescentados na Vulgata Latina. Qual foi o objetivo? Isso é o que eu considero um erro histórico. Por quê? Quando houve a reforma protestante, é lógico que os reformadores, eles não queriam deixar a igreja. E aí nós não estamos falando de igreja católica, nem igreja protestante, estamos falando de igreja. Então, qual foi o erro histórico? Naquele momento em que Lutero, Calvino, Zwinglio, os reformadores, eles queriam que a igreja tirasse certas práticas que não eram bíblicas, que não eram apostólicas, que não eram cristãs. Queriam fazer o resgate, né? Eles queriam exatamente que a igreja se reformasse, que a igreja alterasse determinadas práticas que eram perfeitamente condenáveis. E até, por exemplo, as indulgências que surgiram com muita força nessa época, era como se você comprasse, né? Quanto mais dinheiro você tivesse, mais você poderia alcançar a graça e até comprar a salvação. Então, qual foi o erro histórico? A resposta você confere no próximo Momento EBD.